A maior parte das nossas expectativas negativas sobre o futuro, e eu acho que as positivas também, elas têm a ver com as nossas experiências. Na psicanálise, vocês sabem, é comum a gente dar muita atenção ao nosso processo de formação, às fases do desenvolvimento infantil. Tem uns clichês sobre isso, tem uns erros, tem umas más interpretações, mas o fato é que quando nós falamos de fase do desenvolvimento infantil, nós estamos falando sobre o momento em que o nosso psiquismo, e esse nosso psiquismo é uma entidade orgânica também, então não é alguma coisa abstrata, é alguma coisa concreta, é uma organização específica do nosso sistema corporal, incluindo o nosso funcionamento cerebral, que está na moda hoje em dia estudar funcionamento cerebral, mas na visão organicista do Freud, por exemplo, o cérebro não independe da cultura e não independe das experiências, não tem um cérebro automático funcionando sozinho, mas isso também é assunto para outro vídeo. Quando a gente fala de infância, a gente está falando então do momento em que nosso organismo foi formado, e essa forma, ela cria referências a partir das quais nós vamos interpretar a realidade. Eu gosto de dizer, para criar uma imagem que eu acho que é didática, que é como se nós estivéssemos construindo lentes de óculos que nós vamos usar pela vida toda, mas que nós não sabemos que estamos usando. Então eu tenho lá uma lente, meu óculos não está aqui agora, eu tenho uma lente a partir da qual eu vejo o mundo e eu não tenho consciência, eu não tenho ciência de que eu estou usando uma lente. Então eu penso que o mundo é tal qual eu vejo e nunca considero que eu posso ter uma lente mais ou menos preparada para fazer essa interação entre mim, meu organismo e o que eu estou vendo no mundo. A ideia é que as fases do desenvolvimento infantil, então, elas criam referências, paradigmas, é realmente um entorno, uma estrutura a partir da qual eu vou olhar para a realidade. E nisso, nós temos que a maior parte das coisas que nós conseguimos pensar são reminiscências. Reminiscência é diferente de memória. Memória é você se lembrar que no Natal você ganhou de presente da sua tia um relógio. Reminiscência é você agir a partir de um conhecimento que você não sabe que tem. É uma memória que contamina seu gesto. Eu posso falar um pouquinho de conhecimento pré-verbal, eu posso falar de resquícios de comportamentos, de cópia de comportamento que você faz quando é criança, sem se dar conta de que está copiando. Mas o fato é que reminiscência é uma mistura entre memória e vivência que atravessa o seu cotidiano sem que você se dê conta disso. As nossas discriminações, por exemplo, podem ser fruto de reminiscências, de restos de memória que se transformam em ação. Eu tenho um monte de exemplo repetitivo na minha cabeça, mas aqui eu acho que a didática é repetitiva mesmo, que a repetição é didática, melhor dizendo. E o exemplo que eu gosto para isso é quando eu tinha 3 anos de idade, um vizinho que usava bigode brigou com o meu pai. Eu vi essa cena. Eu gosto do meu pai. A partir daí, eu começo a pensar que pessoas com bigode não são confiáveis. Então chega você, rapaz, simpático, estudante de psicanálise, interessadíssimo em ter uma conversa comigo, e você tem bigode. Eu não consigo gostar de você. Eu não consigo confiar em você, relaxar na sua presença o suficiente para que nós tenhamos uma boa conversa. E ó, eu não me lembro daquela discussão.
Quando eu me lembro, geralmente eu consigo parar de repetir. Ah, é por causa do bigode. Eu tô associando ele com aquele cara que brigou com meu pai. Pronto, aí eu te dou chance de você se tornar você. Mas enquanto eu tô trabalhando a partir da minha reminiscência, o que eu vou fazer é só agir com você a partir daquela minha realidade mental. Isso tudo eu estou dizendo agora para falar o seguinte: a maior parte dos medos que nós temos tem a ver com essas reminiscências. Então, se eu tive dificuldade econômica na infância, restrição alimentar, alguma coisa desse tipo, eu tendo a ter medo que isso aconteça no meu futuro próximo ou no meu futuro distante. Sabe, a ideia de que eu atribuo ao futuro o que é uma condição do passado? Isso é válido para o amor também. As pessoas que foram muito amadas como bebês têm a sensação de que vão encontrar uma pessoa que vai amá-las incondicionalmente, simplesmente porque elas existem. Mas, de maneira geral, essas reminiscências, elas não estão vinculadas a coisas positivas. Então, essa ideia de vai faltar, de eu vou adoecer, eu vou passar mal, que vai acontecer um mal-estar, que vai acontecer uma tragédia, geralmente relacionado com a perda de controle, né? Se eu não controlar, se as pessoas não se controlarem, se a humanidade não se controlar, a gente vai fazer alguma coisa desastrosa. Isso é uma reminiscência de determinados comportamentos infantis e de determinadas vivências infantis. E aí, nesse ponto, é preciso lembrar que a vivência infantil é a percepção do ambiente no qual ela está inserida. Eu conheço algumas pessoas que tiveram pais e avós que vieram de situações de guerra, a guerra civil, as guerras mundiais, essas guerras que acontecem no nosso país e nos outros países que não são guerras civis declaradas, mas que as pessoas sofreram muito. Aí essa pessoa, hoje, ela está no estado de bem-estar. A sua infância, propriamente dita, não foi vivida num estado de sofrimento, mas os seus cuidadores tinham medo. Se os cuidadores tinham medo, eu tenho medo, porque se as pessoas mais velhas que eu dizem que há um perigo que eu não estou conseguindo enxergar, esse perigo existe e eu preciso me preparar para ele. Então, o que eu estava tentando dizer é assim, ó, considere que talvez a maior parte dos seus medos não aconteça como perspectiva do futuro, porque eles já aconteceram. E o convite psicanalítico é, inclusive, se dar conta de que você já o superou. Então, você tem competência para superá-los se eles acontecerem de novo. Porque se você tinha competência como criança para isso, como adulto, você tem uma competência muito maior. Mas é claro que esses são assuntos que, para não virarem uma norma superegóica que só vai servir para te oprimir, tem que fazer parte do contexto analítico. Ou seja, é preciso que em análise você fale, você se relacione com esses elementos para que eles se tornem, para que eles tomem o seu lugar temporal adequado. Porque a temporalidade do inconsciente, ela tem muitos charmes encantadores, por exemplo, como eu estava falando, essa nossa habilidade para paixão, para enamoramento, para o amor. Mas também ela carrega esse peso histórico de que aquela dor que eu vivi continua acontecendo agora num presente contínuo.